relacionar-se com quem prefere o amor do corpo ao da alma. Com efeito, aquele que ensina a falar e a atuar como convém, com razão deve receber louvores, como Quiron e Félix receberam por causa de Aquiles. Pelo contrário, aquele que só pensa no corpo é natural que se veja tratado como um mendigo. Ainda anda sempre atrás de alguém, mendigando um beijo ou uma carícia. Se a minha linguagem for excessivamente desavergonhada, não se espantem, é o vinho que me excita, mas também o amor que convive sempre comigo e que me excita a falar com veemência contra o outro amor que é seu rival. Aquele que apenas se preocupa com a sua figura parece-me aquele que arrendou um terreno e que, por essa razão, não se preocupa em aumentar o seu valor, mas apenas em retirar dele a maior colheita possível. Pelo contrário, aquele que procura a amizade parece-me mais com aquele que é dono de um campo. Investe em tudo quanto possa melhorar e aumentar o valor daquele que é objeto de seu afeto. Além disso, um rapaz que é amado e sabe que, com a sua beleza, dominará o seu amante, é lógico que não invista tanto. Agora, aquele que sabe que, se não for um homem de bem, não conservará uma amizade, esse certamente dará muito mais atenção à virtude. Ora, o maior bem para aquele que procura no rapaz que ama um bom amigo é que forçosamente tende a exercitar a virtude, pois, com mais ações, não tornará melhor o moço com quem convive e, com falta de vergonha e de domínio, não tornará o seu amado nem atinado nem decoroso. Estou ansioso, Cálias, por te mostrar com exemplos da mitologia que não são apenas os homens, mas que também os deuses e os heróis dão mais importância ao amor espiritual do que ao comércio do corpo. Vê Zeus que, todas as mortais a que se uniu, seduzido pela sua beleza física, deixou-as continuar mortais, enquanto tornava imortais aqueles cujas almas nobres admirou. É o caso de Heracles e também dos Dioscuros, e dizem de outros, digo eu, até que a Ganimedes, Zeus levou-o consigo para o Olimpo, não por causa de seu corpo, mas da sua alma, como o próprio nome testemunha. Em Homero, de fato, encontramos a expressão exulta ao ouvi-lo, porque quer dizer ouve-o com prazer. E no outro passo, lê-se tendo no espírito pensamentos prudentes, ou seja, conhecedor no seu espírito de sábios conselhos. Ora, como é composto de Ganitai, exulta, e de Medeia, pensamentos, o nome Ganimedes significará não aquele que exulta o corpo, e sim aquele que exulta o espírito. E essa é a razão pelo qual honraram os deuses. Além disso, não é Nicerato. Homero representa a Aquiles vingando Patroclo de maneira gloriosa, não por ser seu favorito, mas por ser seu companheiro de armas. E Orestes e Pilades, tal como Teseu e Piritô e muitos outros semideuses famosos, não são celebrados em muitos poemas por terem dormido juntos, mas porque, unidos por uma admiração mútua, levaram ao cabo em conjunto grandes e belos feitos. E se falássemos de atos nobres dos nossos dias, não teríamos dificuldade em constatar que são praticados por aqueles que estão dispostos a enfrentar dificuldades e riscos por amor à glória e não por aqueles que preferem o prazer à fama. Pese embora Pausânias, o amante do poeta Agaton, ter tido, em defesa dos intemperados, que um exército poderia ser muito mais poderoso se constituído por amantes e amados. Dizia ele que, na sua opinião, estes, mais do que outros, se envergonhariam de se abandonarem uns aos outros. Esta afirmação é espantosa, pois significaria que aqueles que menos se preocupam com censura e que menos vergonhas têm, seriam os que mais se preocupariam por não cometer atos vergonhosos. Como prova disso,
que essa era a opinião de tebanos elidenses e elidenses, quando afirmavam que, apesar de se deitarem com os seus favoritos, faziam com que eles alinhassem a seu lado no combate. Este é um hábito que nada tem a ver com o nosso caso, pois entre eles é um hábito que está normalizado, enquanto nós temos-nos por imoral. Até me parece que, ao colocá-los ao seu lado, é porque não confiam que, sozinhos, aqueles que amam sejam capazes de agir como homens valentes. Pelo contrário, os lacedemônios, que julgam que aquele que cede aos apetites do corpo não obtém nada nem de belo nem de bom, instruem de tal modo aqueles que amam na coragem que, até entre os estrangeiros, e sem estar alinhados pela mesma cidade que os seus amantes, nunca os envergonharam abandonando os seus camaradas, porque acreditam na vergonha e não na desonra. Julgo que estaríamos todos de acordo com o que estou a dizer, se nos perguntássemos a qual dos dois tipos de amante iríamos confiar os nossos bens, os nossos filhos ou o nosso reconhecimento. Acho que até aquele a quem agrada mais a beleza física do seu amado confiaria melhor todas essas coisas àqueles que amassem a sua alma. Quanto a ti, Calhas, acho que deves agradecer aos deuses que te tenham inspirado o amor por Eutólico. É óbvio que inspira a glória, já que para ser proclamado pelos juízes vencedor no Pancrácio, suportou muitos trabalhos e penas. E se julga que não só trará honra para ele e para o pai, mas também que, graças à tua valentia, fará o bem aos amigos e aumentará a grandeza da pátria, erguendo troféus ganhos ao inimigo, obtendo a admiração de todos e sendo ilustre, tanto entre helenos como entre bárbaros, como não acreditar que terá também as maiores honras aquele que melhor o acompanhar em tais empreendimentos? Assim, se lhe quiseres agradar, tens que rever quais os conhecimentos que tornaram possível que Temístocles libertasse a Elade. Tens de estudar o que sabia Péricles, para ter sido considerado o melhor conselheiro da cidade. Tens de ver como, outrora, as reflexões de Solon lhe permitiriam promulgar as melhores leis para a cidade. E tens também de te perguntar com que treinos podem os lacedemônios ser considerados os melhores chefes militares. Tu és representante dos governos estrangeiros, e é em tua casa que se hospedam os mais importantes deles. Portanto, sabes que, em breve, a cidade se colocará nas tuas mãos, se assim o quiseres. Tens todas as qualidades requeridas, de família tradicional, sacerdote dos deuses que instituiu Ereteu, bem como Iaco defrontou os bárbaros, e agora, nas suas celebrações, parece ser um sacerdote mais imponente do que os teus antepassados. Tens um porte digno de se ver na cidade e uma figura capaz de suportar esforços. Se parece que estou a falar com demasiada seriedade, para quem está a beber, não se espantem. Partilho sempre com a cidade da paixão por homens bons, por natureza, e que procuram a virtude por entusiasmo. Enquanto os outros discutiam sobre o que tinha acabado de se dizer, Autólico contemplava Calhas. E Calhas, olhando-o de soslaio, disse: Então, Sócrates, vai prostituir-me diante da cidade para que me dedique aos assuntos públicos e nunca deixe de te agradar? Sim, por Zeus, exclamou ele, com a condição de que todos vejam que te preocupas com a virtude, não apenas em aparência, mas a sério, porque as falsas aparências rapidamente as desmascara a experiência. Pelo contrário, o verdadeiro valor só se um Deus não quiser, é que não torna maior o brilho da fama com cada uma de suas ações. A conversa acabou assim. Autólico levantou-se, porque já se fazia tarde, para ir dar o seu passeio. Licon, o pai, que se dispunha a sair com ele, virou-se para Sócrates e disse-lhe: Por era, Sócrates, parece-me ser um homem de bem.
Assim que saíram, foi instalado na sala um caldeirão e entrou o siracusano anunciando: meus senhores, Ariadna vai entrar no quarto nupcial que partilho com Dionísio. Depois há de entrar Dioniso, embriagado depois de um banquete entre os deuses. Aproximar-se-á dela e brincarão os dois. Entrou então Ariadna, vestida de noiva, e sentou-se no caldeirão. Ainda não chegara Dioniso, quando se ouviu na flauta um ritmo báquico. E assim puderam apreciar o trabalho do ensaiador. Mal ouviu o som, Ariadna pôs-se a gesticular, de modo que todos percebiam como estava feliz por ouvi-lo. Não saiu ao encontro do deus, nem se levantou, mas era notório que mal podia esperar. Quando Dioniso a viu, correu para ela, dançando como faria o marido mais apaixonado. Sentou-lhe no colo, abraçou-a e beijou-a. Ela parecia envergonhada, mas correspondeu ao abraço com amor. Os convivas aplaudiam, gritando: outra vez, outra vez! Dioniso levantou-se e ajudou Ariadna a levantar-se, e era extraordinário de ver os passos e as figuras dos amantes, beijando-se e abraçando-se. E vendo que Dioniso, verdadeiramente belo, e Ariadna, tão encantadora, não fingiu os beijos que davam na boca, todos os espectadores ficaram muito excitados. Pareceu-lhes ouvir Dioniso perguntar-lhes se o amava, e ela, fazendo juras tão apaixonadas, que não apenas Dionísio, mas todos os presentes seriam capazes de jurar que rapaz e rapariga se amavam efetivamente. Não pareciam atores ensaiados para essa pantomima, mas duas pessoas a quem permitiriam realizar algo que há muito desejavam. No final, vendo os convivas que os dois ficavam abraçados e se retiravam, parecendo que iam dormir juntos, os solteiros juraram casar-se, e os casados montaram os seus cavalos e galoparam rumo às suas mulheres, para receberem iguais prazeres. Sócrates e os outros que restaram saíram com Calhas para se juntarem a Licon e ao filho no seu passeio. E com essa saída terminou o banquete. Agora vamos começar outra obra. É a Apologia de Sócrates. Pelo que eu entendi nesse final aí, houve uma apresentação de uma moça e um rapaz que, ao dançarem e representarem, provocou nos convivas a vontade de se unirem à pessoa amada, e todos foram atrás das suas esposas. Vamos lá. Apologia de Sócrates, a outra obra de Xenofonte. Introdução. Xenofonte ou não? O texto faz parte das obras apresentadas por Diógenes de Laércio, na biografia do historiógrafo, que por sua vez se basearia numa lista anterior atribuída a Demétrio de Magnésia, século I d.C., e não consta que a antiguidade tenha posto em causa esta autoria, como confirma também Ateneu, que se refere como fonte Heródico da Babilônia. A dúvida instala-se nos finais do nosso século XVIII, com Walkener Marchand em 1921, seguido por outros, entre os que se contam Wilamowitz, 1890. As suas suspeições baseavam-se numa fraca qualidade atribuída à obra e nas muitas repetições em relação aos memoráveis, que conteriam já, por sua vez, elementos retirados do Fédon e da Apologia de Platão. Mesmo um trabalho mais recente, de Herbst, 1967, por exemplo, parece continuar a considerá-la espúria, diferenciando Xenofonte, autor das Memoráveis, daquele a quem ele chama o autor da Apologia. Contudo, não foi possível a nenhum dos especialistas
que tem negado a autoria da obra, encontrar-lhe um outro autor provável, ou uma outra época de composição. Assim, parece que a efetiva semelhança de estilo, estrutura e vocabulário com outras obras de Xenofonte pode constituir uma boa razão para continuarmos a atribuir-lhes a autoria que a antiguidade lhe conferiu. Ollier, 1972. A Apologia e os Memoráveis. Não se oferece qualquer dúvida que este texto é composto numa íntima ligação ao texto mais longo que Xenofonte compôs em defesa de Sócrates, os Aponemoneumata, conhecidos com o nome de Memoráveis, porque segue muito mais de perto os elementos aí enunciados por um Xenofonte, autonarrador, que faz suas palavras que aqui coloca na boca de Sócrates. A acusação é apresentada de modo autêntico e o autor segue também a mesma metodologia para rebater essas acusações. É comum, em termos de cronologia relativa, fazer com que a apologia preceda os memoráveis, considerando-a uma espécie de rascunho, depois retomado e completado, em particular no livro 4, e em geral no todo da obra. Contudo, julgo que o argumento habitualmente utilizado para defender esta tese é tão valioso como o seu contrário. Se julgamos a apologia anterior pelo fato de não se referir à existência dos memoráveis, como podemos justificar que também aí Xenofonte não faça qualquer referência ao opúsculo de defesa, se anteriormente publicado? Mantenho assim a dúvida de que o texto possa ser considerado não uma versão preliminar, mas uma adenda, onde o autor retomaria um aspecto particular do processo para o precisar. Antes ou depois de Platão? É outra dúvida. Platão dedicou ao processo de Sócrates 4 obras: Eutífron, Apologia de Sócrates, Crito e Fédon. Xenofonte compôs sobre o mesmo tema os Memoráveis e a Apologia de Sócrates. Como a data da composição dos dois discursos apologéticos continua por determinar, é impossível saber quem influenciou quem. Escrita, como é óbvio, depois da morte de Sócrates, o único elemento que nos permitiria precisar a data da composição da Apologia de Xenofonte seria o fato de que o próprio autor deixa entender, no parágrafo 31, que, por essa altura, também Anito falecera. Infelizmente, esse dado não é mais conclusivo, uma vez que também desconhecemos a data da morte de Anito. No seu discurso contra os comerciantes de milho, Lisístrata